O ego espiritual é uma parte que faz parte do processo de despertar da consciência e de evolução espiritual. Todos nós vamos nos pegar lá no começo do nosso processo com a interferência desse ego espiritual. E eu vou te explicar aqui agora a minha percepção e o meu relato de como isso foi no meu processo e o que eu penso a respeito disso. O que é o ego, né? O ego é a nossa consciência como indivíduo, é o que nos separa do outro, né? É o que nos dá a ideia e a certeza de que eu sou a Angel e de que tu é quem tu é. De que eu sou eu, a minha filha é ela, o meu pai é o meu pai, de que não somos todos um. O ego é o que nos dá essa ideia de individualização, o que nos separa. Porque na profundidade, na essência, nós somos todos fragmentos de uma fonte, fragmentos do Criador, fragmentos de Deus. E dentro do nosso ser, lá na profundidade, além do nosso ego, nós sabemos que somos todos um, que todos estamos ligados. Mas é importante essa consciência de individualidade para que a gente trace o nosso processo evolutivo, para que a gente se dedique ao nosso processo e que para a gente percorra um caminho para retornar de volta para a fonte e de volta para essa consciência de que todos somos um. Tem muita gente que fala que o ego é uma coisa horrível, que o ego é a sombra, que o ego é o que nos torna terríveis, que o ego é o vilão. Eu não penso assim. Eu penso que existe o ego inferior e existe o ego superior. A gente pode desenvolver o nosso ego para que ele trabalhe a favor do nosso processo evolutivo. Porque também é muito importante que nós tenhamos esse senso de individualidade. É tremendamente importante, mas não significa que nós precisamos nos perder nesses comportamentos inferiores do ego. E muita gente confunde também ego com egocentrismo, né? Egocentrismo é um comportamento de que eu sou o centro do universo. Eu sou só quem importa, os meus problemas são maiores, as minhas vitórias são maiores e os outros são meras pessoas aí coadjuvantes. Isso é um comportamento egocêntrico, mas o ego em si, ele pode ser uma ferramenta positiva. Nós podemos ir avançando na escala evolutiva e o nosso ego nos acompanhar nesse processo. Muito bem, ser de luz, o nosso ego é o nosso senso de individualidade. E o que acontece? Quando a gente desperta espiritualmente, a gente entra em contato com essas energias sutis de alta vibração, mentores, conexão, iluminação. O nosso ego ainda é inferior, porque nós acabamos de entrar no processo, ele ainda está inferior. Ele se apropria disso. Então traz aquela ideia de que agora eu sou o mais importante, agora eu sou evoluído, agora eu não vou sentir nada denso, agora eu sou melhor do que as pessoas porque eu despertei, agora eu posso ensinar as pessoas como fazer isso de uma forma egóica, uma forma de eu sou melhor do que os outros e eu posso ensinar como fazer agora. Sabe aquela coisa de querer converter todo mundo, enfiar a espiritualidade goela abaixo em todo mundo, dizer assim, tu tem um problema, tu tem esse problema e tu precisa fazer isso para resolver. Porque eu fiz e deu certo para mim e olha como eu tô. Isso é muito uma apropriação do ego espiritual, onde nós temos essa falsa interpretação de que a gente pode forçar as pessoas a despertar, de que nós somos melhor do que as pessoas porque nós despertamos, de que nós nunca mais vamos sentir nada densos porque agora nós despertamos, de que a gente nem vai precisar encarnar de novo porque agora eu despertei. E aí logo ali na frente, pouco tempo depois, tu já vai entrar em outro processo do despertar espiritual, que é quando tu vai se dar conta que não é só aquele teu problema inicial que existia, que tu despertou, mas que vão começar a aflorar e aparecer muitas outras coisas, muitas outras inferioridades, comportamentos, e tu vai se dar conta da tua sombra, tu vai se dar conta do que é autorresponsabilidade, tu vai se dar conta de que tu não foi tão bonzinho assim, tu vai despertar para que os outros são um espelho de ti, e aí tu vai entender que o processo, ele nunca tem fim. Que tu não é melhor do que as outras pessoas, porque o teu processo, ele é eterno. É um
constante ciclo onde tu desperta para uma coisa, tu cura uma coisa, mas outras 10 surgem. E aí tu entende que tu não é melhor que ninguém. Que não é porque aquela pessoa vive na completa inconsciência e de que porque tu despertou que a tua vida tá resolvida. Não. Tu começa a despertar ao longo do processo uma humildade de entender que, poxa, eu tenho muita coisa para olhar. Poxa, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito que me preocupar, eu tenho muito que me desenvolver. E começa a aflorar também uma empatia por aquelas pessoas que estão vivendo na completa inconsciência, de pensar assim, eu também já estive nesse lugar e existe um momento certo para cada um despertar. E tá tudo bem, não cabe a mim. Eu não sou melhor, que bom que eu despertei, que bom. Mais ou menos, né? Porque quando eu não tinha despertado, parecia até que a vida era mais fácil, que eu não tinha consciência de tudo isso que acontece no mundo, em mim, na minha história, na minha vida, nas dos outros, na humanidade. Por um lado, até era mais fácil quando eu não tinha percepção disso tudo, então até não posso julgar aquela pessoa que não despertou. Mas que bom que eu despertei. Agora eu assumo uma missão de ser contribuição na vida das outras pessoas, até para que elas se espelhem em mim, se inspirem em mim e eu possa, através do meu processo, ajudar outras pessoas a despertar também. Então a gente começa a fazer esse movimento de mais humildade e de perceber que a gente tem uma longa jornada pela frente. Então, ser de luz, tu reconhece tudo isso que a gente falou em ti? Tu já se pegou nesse momento do processo? Conhece alguém que tá nessa fase do processo? Ou tá vivendo ela hoje? Coloca aqui pra mim, eu quero entender. Se tu gostou do vídeo, curte, deixa um comentário, compartilha com alguém, para que a nossa egrégora de luz cresça cada vez mais. Gratidão.